Graça e paz, amados. Eu sou Kátia e nós estamos aqui para a nossa segunda aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Água Viva em Sorocaba. Nós vamos aqui falar a respeito do tema O Deus de Aliança, essa é a nossa segunda aula. E antes de começar, eu quero orar com você, para que o Senhor fale ao seu coração, assim como Ele tem falado no meu, e que nós possamos juntos caminhar aí pela palavra de Deus, falando a respeito de um tema tão importante para o povo de Deus. Então vamos orar? Pai, eu quero te louvar, Senhor, nesta hora, porque eu sei que o Senhor está aqui conosco. A tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor estaria ali no meio deles. E eu creio, Senhor, que neste momento desta aula, Senhor, quando as pessoas pararem, mesmo que de forma virtual, Senhor, para ouvir a tua palavra, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que o Senhor esteja confirmando a tua palavra, que o Senhor esteja nos direcionando, me direcionando neste tempo, Senhor, para que eu seja um instrumento nas tuas mãos. Senhor, que tudo aquilo que nós falarmos, Pai, que seja para a nossa edificação, para o nosso conhecimento e para que a tua palavra, Senhor, que é, Senhor Jesus, tudo aquilo que nós precisamos, Pai, ela seja bálsamo, ela seja consolo, ela seja conforto, ela seja ânimo, ela seja esperança nesse tempo. Em nome de Jesus. Pai, olha, Senhor, fica ali com os meus irmãos, Senhor, e que, em nome de Jesus, se há, Senhor, alguém neste momento com o coração ansioso, Senhor, com o coração apertado, por conta das circunstâncias que nós temos vivido nesse tempo de crise, de pandemia. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja o consolo, que o Senhor seja, Pai, em nome de Jesus, o abrigo, Senhor, e a segurança para eles, porque Tu és todas essas coisas. Senhor, em nome de Jesus, nós lançamos todas as nossas ansiedades diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não vai cuidar. O Senhor não cuidou ontem, mas o Senhor está cuidando hoje. O Senhor tem cuidado hoje. E nós queremos que esta palavra se estende por todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O nosso tema é o Deus de aliança, né? E vamos recapitular um pouquinho aqui o que nós vimos na aula passada. Então, na aula passada, nós vimos que nós somos um povo de aliança, né? O Senhor nos fez um povo de aliança. Aliança significa pacto, aliança é vínculo, aliança é compromisso, né? Nós vamos falar sobre a aliança entre Deus e o homem, né? Que ela é uma aliança. A aliança entre Deus e o homem não está em igualdade de condições. Veja, quando nós falamos de aliança de homem para homem ou de nação para nação, são aliança na maioria das vezes com igualdade de condição, né? Onde as duas partes podem mudar, podem opinar, né? Podem falar a respeito desse compromisso. Neste caso, nós estamos falando da aliança entre Deus e o homem. Então, não está em igualdade de condição. Eu, enquanto homem, né, nesta aliança, eu não posso mudar, eu não posso negociar com Deus. E glória a Deus por isso, porque Ele tem o melhor para nós, né? E a aliança, então, entre Deus e o homem não está em igualdade de condições, né? Outra coisa que nós vimos também na semana passada é que o nosso Deus é Deus de aliança e que Deus nos fez para Ele, para termos relacionamento e intimidade com Ele e o adorarmos. As alianças de Deus na história são uma aliança, né? Nós vemos as alianças de Deus na história, são alianças, mas na verdade elas são uma aliança só, ou seja, um só propósito. Deus tinha o propósito, como eu disse acima, Deus nos fez para Ele, para termos relacionamento e intimidade com Ele, Ele nos fez para o adorarmos. E esse é o propósito de Deus na criação do homem. E isso não se perdeu. Então, nós vamos ver Jesus, o Cristo, em todas as alianças. Nós vamos trabalhar aí com as alianças desde Adão, como nós vimos na semana passada. Vamos falar hoje de Noé, depois vamos para a aliança com Abraão, com Moisés, com Davi, mas nós vamos ver Jesus em todas elas, porque o Antigo Testamento, ele é a figura de Cristo, né? Ele é a sombra, né? Ele aponta para Cristo, e Jesus Cristo é a realidade desta aliança, né? Que o Senhor já firmou ali no Éden. E aí, nós vimos o quê? Sobre a aliança edênica, então a aliança em que Deus entra com tudo, com todas as bênçãos, revelando todo o seu projeto, colocando o homem como principal da criação. Ali o Senhor, né, preparou o jardim,
deixou toda a provisão, colocou ali o que o homem ia fazer, né? Então Deus entrou, inclusive, falando que o homem iria dominar, encher, multiplicar e dominar a terra, colocou como principal da criação, né? Ali o Senhor instituiu também o casamento, quando ele falou a respeito de Adão e sua mulher, deixe o homem, pai e mãe, a sua mulher, e sejam uma só carne, né? Ali o Senhor também falou a respeito de casamento. Então Deus fez todas as coisas ali no Éden, né? Essa aliança é uma aliança onde ele revela todo o seu projeto com o homem, né? E ali ainda não havia o pecado nessa aliança, nesse momento. E então nós vimos na aula passada a aliança adâmica, onde nós vemos aí o Senhor mudando a conversa, né? Depois que o homem pecou, né? Então essa aliança adâmica vem falar de consequências do pecado, né? Sobre as consequências do pecado, a maldição na terra, e aí ele vai falando de todas essas coisas, e nós temos o elemento mais importante dessa aliança, que está lá em Gênesis 3:15, né? Que o Senhor fala: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós vemos ali na aliança adâmica, nós vimos que no meio de toda a maldição e fracasso do homem, Deus traz uma palavra, uma promessa de redenção. Amém? E guarda isso, porque o Senhor começou ali o seu plano de redenção quando ele deu essa palavra. E foi uma aliança feita baseada na palavra do Senhor. Ele falou: eu porei inimizade. Se você não viu a aula anterior, eu convido você a ver, ela está gravada no YouTube. Então veja, para que você tenha aí maior conhecimento, possa lembrar, possa ver essa palavra para seguir então com essa aula noética, né? Então depois que você ver essa, vai lá para a aliança, para a primeira aula, se você não viu. Né? E aí, para nós entrarmos, né, nós vamos falar sobre a aliança noética, a aliança que Deus fez com Noé. Mas antes de entrar, eu queria falar com você a respeito de algumas curiosidades sobre o tempo o tempo de Adão e de Noé, quanto tempo se passou. Na Bíblia, lá em Gênesis, nós vemos, e vemos isso em Mateus também, em outros lugares, a respeito da genealogia. Você fala: genealogia é muito chato, né? Fulano, com tantos anos, teve tal filho, né? E gerou fulano, e morreu com tantos anos, e ciclano gerou fulano, e aí a gente vai ver isso e falar: é muito chato. Na verdade, é muito importante. E quando nós estudamos a genealogia, nós vemos algumas coisas muito importantes na palavra de Deus, né? Se está na palavra, é porque faz sentido, é importante nós estudarmos e conhecermos. Então, algumas curiosidades de alguns estudiosos, veja bem, irmãos, são curiosidades, são estudiosos que estudaram a Bíblia mais a fundo. Não fui eu que fiz esta pesquisa, mas eu acho muito interessante nós conhecermos um pouquinho, nós nos aventurarmos por esse caminho para conhecer mais, para buscar mais, né? Então, segundo os estudiosos, quando Noé nasceu, já havia se passado 1056 anos da criação. Da criação do mundo até o dilúvio, 1656 anos já tinham se passado, já que a palavra de Deus diz, em Gênesis 7, se eu não me engano, que Noé tinha 600 anos quando entrou na arca, né? 600 anos. Então, da criação até o dilúvio, segundo os estudos, 1556 anos. Do dilúvio para hoje, se passaram quase 4.300 anos. Como é que, fazendo esses estudos, a gente tem algum indício de que isso seja real, né? Muitos indícios, na verdade, de que isso seja real. Veja, quando nós paramos para observar um pouco os calendários dos povos antigos, então calendários dos assírios, dos maias, dos indianos e dos judeus, esses calendários, eles datam, né? Eles começam, né, a contagem dos anos por volta de 6.770 anos, né? Por volta de 6.770 a 5.100 anos. Então, por exemplo, os assírios, eles falam de que eles começaram essa contagem dos anos, né? Que a sociedade deles começou, os primeiros homens começaram a contar, então, o tempo. Os assírios, eles falam de 6.770 anos até hoje, de quando começou até hoje. Os judeus, por exemplo, 5.700 anos, os maias, 5.100 anos. Agora, note, o calendário chinês e o coreano,
São curiosidades, tá, irmãos? Os calendários chineses e coreanos, eles datam de 4.700 a 4.300 anos. Então, se nós pararmos para olhar, os judeus, os indianos, os maias, os assírios, são um povo que descendeu ali de Noé, né, de Adão e de Noé. Por isso eles falam de tão mais tempo. Então, vamos pensar em 6.700 anos para 4.300, está dando aí uma média de 1.650 anos, mais ou menos, para chegar em 4.300. Já os calendários chinês e coreano, eles datam de 4.700 a 4.300 anos. Ou seja, faz sentido por ser um povo que, de repente, começou a se formar depois do dilúvio. Então, eu achei muito bacana a gente estudar isso, saber um pouquinho disso, né? Até eu vou deixar o link aqui na descrição depois, do Dr. Adalto Lourenço, um cientista que tem muito conhecimento sobre isso, uma profundidade nas pesquisas científicas e comprovações, principalmente a respeito de Noé e da Arca. Vale a pena conferir os vídeos dele. Foi de lá que eu tirei algumas informações e de outros estudos também. E aí, outra curiosidade sobre o dilúvio, nós vamos entrar na aliança, mas é tão legal a gente falar um pouco sobre o dilúvio, né? Então, segundo Gênesis, ainda não havia chovido na terra antes do dilúvio, né? Então, o que acontecia? Isso está lá em Gênesis, depois você vai lá procurar. O que acontecia? Então, nesses 1.600 anos, né, antes de Noé entrar na arca e o Senhor mandar o dilúvio, não chovia na terra. Como que funcionava? Era um vapor que subia da terra, né, e que regava a terra. Esse vapor regava a terra, e assim foi por 1.600 anos. Então, aquelas pessoas do tempo de Noé nunca tinham visto chuva, nunca tinha chovido. Então, para eles, pensa a dificuldade, até de ouvir isso, mas vai chover, mas nunca tinha chovido, né? E aí, segundo os estudiosos, uma outra curiosidade, as medidas que a Bíblia dá da arca seria equivalente a um prédio de 67 andares com 200 metros quadrados por andar. Olha o tamanho disso. Aí, equivalente a 3.400 jaulas de 12 metros cúbicos cada uma. Faltou o metro ali. De 12 metros cúbicos cada uma. E também, outra curiosidade é que seria possível transportar 120 animais do tamanho de ovelhas, né? Então, seria possível transportar 120 mil animais do tamanho de ovelhas. Alguns pesquisadores dizem, né, que é possível porque a gente pode perguntar como que uma girafa entrou na arca, né? Como que foi possível entrar a girafa na arca? O leão adulto, como que foi essa convivência com Noé? Há estudos de que os animais que Deus foi enviando para entrar na arca eram filhotes e não adultos. E se você parar para pensar, é muito mais fácil você conviver e cuidar de um leão enquanto filhote do que quando ele é adulto. Uma girafa, filhote, ela é muito menor, ela não passa aí de 1,20 m do que uma girafa adulta, por exemplo. Outra coisa muito importante e muito legal de nós observarmos. Nós temos aí hoje, vamos dizer que mais ou menos 1.500.000 espécies de animais. É muita coisa, né? Isso porque assim, eu não sei precisamente, mas depois você vai buscar lá, mas é mais ou menos isso, só para você entender aí o raciocínio. E dessas 1.500.000, mais ou menos, 1.500.000 espécies, 930 mil espécies são insetos, né? E a gente fala, como que pode entrar todas as espécies na arca? A palavra de Deus diz que os animais que o Senhor Deus mandou para que Noé colocasse na arca eram animais que o fôlego de vida era através das narinas, ou seja, animais que respiravam pelas narinas. E se você parar para pensar, os insetos não respiram pelas narinas, eles respiram pelas traqueias. Então, a gente pode dizer que os insetos não estavam nessa lista na Arca de Noé. Pode ser que um carrapato ou um mosquito ou outro tenha entrado com algum animal? Pode, mas eles não estavam contados, né? Então, aí a gente já elimina muitos. Se a gente for olhar sobre todos os animais aquáticos, já eliminamos muitos também.
Então, aconteceu, foi possível, tem comprovações científicas de que era possível, sim, mesmo ainda mais diante desse tamanho de arca que a gente está aqui vendo. Tem outras medidas, fala-se de 200 mil toneladas a arca. Então, tem várias medidas aí que ainda eu não coloquei para não ficar muito extenso, mas são algumas curiosidades muito, muito interessantes. Outra curiosidade que também é bacana da gente observar, e eu não quis escrever porque ia ficar muita coisa, mas é legal de nós mencionarmos. Adão morreu com 930 anos, a palavra de Deus diz. E Lameque, que é o pai de Noé, quando ele tinha 56 anos, foi quando Adão morreu, né? Então a gente pode deduzir que Lameque, que fazia parte da família de Adão, e naquela época, irmãos, não era tão povoado assim como hoje. Então, provavelmente, eles viviam próximos. Então, nós podemos dizer que aí Lameque tinha via Adão, tinha aí, se relacionava com Adão. Mesmo que não todos os dias, mas provavelmente se relacionava com Adão. E é muito interessante porque, assim, ó, outra curiosidade, todo homem que nasce, ele tem umbigo. Por quê? Porque o bebezinho nasce ligado ao cordão umbilical que é ligado na sua mãe. E aí, corta-se o cordão umbilical e a cicatriz disso é o nosso umbigo. Todo ser humano tem, todo ser humano que nasceu tem. Mas Adão e Eva não nasceu, ele foi criado, foi Deus quem criou. Então, pode ser... Então, o que isso nos faz pensar? Que Adão e Eva não tinham umbigo. Então, imagina Lameque indo conversar com Adão, querendo ver que ele não tinha umbigo. Então, assim, para a gente descontrair e para a gente saber o quê? Que tem curiosidades muito legais que a gente pode estar pesquisando aí, tá bom? Então, vamos entrar aqui, vamos continuar, né? Então, vamos entendendo o antes da aliança com Noé, que está lá em Gênesis 6, de 5 a 7. Entendendo o antes da aliança. Nós vamos falar de aliança, mas nós vamos entender um pouquinho o que aconteceu antes. Então, Gênesis 6, no versículo 5, diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e os animais, os répteis e as aves do céu, porque arrependo de os haver feito. Aqui, eu creio que o coração de Deus se entristeceu por conta da maldade do homem. Mas será que ele foi pego de surpresa? Será que Deus foi pego de surpresa? Eu acredito que não, porque o Senhor é o Deus onisciente, onipresente, Ele esquadrinha o nosso coração e o nosso pensamento, Ele sabe de todas as coisas. Então, Ele não foi pego de surpresa. De toda forma, houve uma dor no coração de Deus. E Ele precisava também tomar aí uma providência, porque a iniquidade e a maldade havia se aumentado, se multiplicado demais, né? E então, nós vemos aqui, em Gênesis 6:8, que vamos ver a graça de Deus na vida de Noé, a graça de Deus sobre a vida de Noé. Gênesis 6:8 diz, porém Noé achou graça diante do Senhor. E em meio a toda a massa da humanidade, então, o versículo, Noé achou graça diante do Senhor. O que nós vemos? Que em meio a toda a massa da humanidade depravada, Deus dirigiu a sua graça a um homem e a sua família, né? Veja, no versículo 7 de Gênesis 6, nós vemos o Senhor falando que ia destruir tudo. Mas aí, então, no 8, ele, né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Em meio a toda a massa da humanidade, Deus dirigiu a sua graça a um homem e a sua família. Aqui, essa palavra graça, no hebraico, é quem, né? Lá no hebraico. Veja bem, não sei muito falar bem o hebraico, não sei falar o hebraico, mas a gente deu uma pesquisadinha, né? Quem, que significa favor, generosidade, inclinar-se. É a palavra que mais se aproxima da palavra no grego charis, que significa graça no grego. E aí sim o conceito de favor imerecido e dom gratuito. A palavra charis, ela aparece no Novo Testamento, mas ela não aparece no Antigo Testamento, porque diz respeito à consumação daquilo que o Senhor ia fazer em Cristo, né?
Mas aqui no hebraico essa é a palavra mais próxima, favor, generosidade. Então nós podemos dizer que Deus se inclinou para Noé, né? Por quê? Porque o Senhor tinha um plano lá no Éden e ele não ia mudar. Ele nos ama e ele não ia mudar. Então ele não ia destruir tudo. Por quê? Porque ele separou, ele criou um povo para si. A partir de agora ele vai começar a separar esse povo. Né? Nós fazemos parte desse povo por causa de Cristo Jesus, mas até então o Senhor tinha outras formas de separar esse povo. E então, nós vemos o quê? Que o Senhor se inclinou para Noé. E aí, quando a gente olha o versículo seguinte, fala que Noé era um homem justo e bom e andava com Deus. E aí a gente pode pensar assim, olha, porque Noé era justo e porque Noé era bom, então ele andava com Deus. E então Deus ele achou graça aos olhos de Deus e Deus decidiu separá-lo, ele e a sua família, para fazer a arca e para ser salvo. Mas a essência de Deus não é essa. Porque Noé era pecador como os outros. Mas o que aconteceu? Deus achou graça. Por causa da graça de Noé é que Adão não se corrompeu como os outros. Né? Então, eu creio que por causa da graça de Deus sobre a vida de Noé, ele foi preservado durante a sua vida. E então Deus pôde usá-lo, contar com ele. Né? Porque o Senhor tinha um plano e ele faria de tudo para que esse plano se cumprisse. Ele ia cumprir a sua palavra. E é muito interessante que essa aliança de Deus com Noé, ela se estende para a família. Então, quando Deus chega para Noé e fala, olha, contigo, porém, falando para Noé, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Em Gênesis 7:1 diz, disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a sua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Então, olha, meu irmão, por causa da vida de Noé com Deus, toda a sua família foi livre do dilúvio. Porque ele foi fiel a Deus, porque eu creio que o Senhor deu graça para ele, então ele foi fiel, a sua família foi livre. O nosso Deus é Deus de geração, o nosso Deus é Deus que aqui o Senhor já está estabelecendo, ele é Deus que trabalha com a família, ele ama a família, né? Então, vale a pena nós servirmos ao Senhor, vale a pena nós honrarmos ao Senhor. Homem, vale a pena você honrar ao Senhor, porque o Senhor estende a sua graça sobre a sua vida e sobre a sua família. Muitas vezes a sua esposa e os seus filhos, eles vão comer do favor de Deus, eles vão viver do favor de Deus por causa da sua vida, por causa da sua fidelidade, porque o Senhor constitui o homem por cabeça da mulher, né? Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então, assim, você que está me assistindo, que de repente você não é casado, você é um jovem ainda, vale a pena esperar para que o Senhor te dê uma mulher de Deus. Vale a pena esperar aquela que o Senhor tem prometido, aquela que o Senhor tem separado para você. Vale a pena se guardar, vale a pena obedecer, vale a pena esperar, porque o Senhor tem para você e para sua casa promessas de vida, né? Que foi o que aconteceu ali com Noé. Então, vamos ali entrar na aliança noética. Veja, nós vamos entrar em Gênesis 9, né? Mas já se passaram, quando o Senhor faz aliança com Noé, porque lá no 6 ele fala, eu vou estabelecer a minha aliança. Faz a arca, separa os bichos. Aí Noé fez tudo isso. Fala pro povo, ó, tá construindo a arca, né? Não foi do dia para a noite que ele construiu essa arca. Então, as pessoas ouviram falar e elas escolheram não entrar, né? Então, aqui, ó, em Gênesis 9 já é a aliança, já passou o dilúvio, já saiu da arca, já ergueu um altar. Depois nós vamos voltar um pouquinho em Gênesis 8, mas agora eu quero começar a falar da aliança que o Senhor fez, né? Então, Gênesis 9, 1. O Senhor fala assim, ó, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E ele fala, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. No 3, tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Aqui é importante da gente parar, porque assim, meu irmão, se você
escolheu ser vegetariano, vegano, se você não gosta de carne, se você se sente melhor sem comer carne, é a sua escolha, né? E você tem todo o direito da escolha. Porém, nós não podemos dizer que o homem não pode comer carne, né? Por esse ou aquele motivo, porque aqui o Senhor está dizendo que deu todas as coisas para servirem de alimento para o homem, inclusive a carne. Mas no 4 ele fala: carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Né? Então, em outro momento lá em Êxodo ou Deuteronômio fala sobre o animal, comer o animal morto por estrangulamento. Né? Essas coisas nós precisamos observar. Né? Claro que hoje a gente tem vivido um tempo tão mais avançado, vamos dizer assim, que são outras formas, né? Mas de qualquer forma, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque o sangue, meu irmão, para o Senhor, na palavra de Deus, ele representa a vida, né? Ele representa a vida. E no 5, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. E ele explica no 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Né? Aqui é um assunto que dá um pouco de polêmica e tudo mais, porque tem gente que acaba entrando na questão de pena de morte. Eu não vou entrar nesse mérito, mas é importante que aqui a gente veja que o que acontece? Houve o dilúvio, mas o homem, inclusive a família de Noé, ainda estavam no pecado, né? Porque o cordeiro que tira o pecado do mundo vai vir depois. Então aqui ainda não tinha acontecido. Tudo isso aqui ainda é figura, tudo isso aqui ainda é uma realidade daquele momento. Né? Então o que ele está falando aqui? Sobre o assassinato, que não ia ficar impune. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, ou seja, a pena era de morte. Claro que aqui não era algo deliberado, porque até depois, quando Moisés traz a lei de fato, lá em Êxodo e depois em Deuteronômio, fala sobre uma cidade de refúgio para aqueles que muitas vezes acabaram matando o outro por ilegítima defesa, ou sem querer, ou por acidente, né? Sem querer e acidente, mesma coisa. Então, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Está falando a respeito do homicídio, de fato, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, nós somos seres importantes para o Senhor. Né? Aqui, ele estava colocando, já era um indício de lei, um governo, para que houvesse um freio para a iniquidade. Né? Não podia fazer o que queria de qualquer jeito. Ainda não tinham todas as leis estabelecidas lá em Moisés, mas já tinha alguma forma de viver em sociedade de forma que a iniquidade não se avançasse tanto a ponto de daqui a pouco não ter mais povo, né? Lembrando que nessa época ainda não tinha muita gente, né? Ali só estava a família de Noé, seus filhos, a esposa de seus filhos, mas isso ia se perpetuar. E aí no 7, mas sede fecundos, olha aí, e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e os seus filhos, aí entra a aliança. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Veja, a aliança que o Senhor estabelece aqui, ela é para Noé e a sua descendência e para todos os seres viventes da terra. Todas as aves, animais selváticos, para todos os animais da terra. Então, é uma aliança que Deus está fazendo com a terra. É uma aliança de preservação. Nós vamos ver logo mais. E aqui, no 11, estabeleço a minha aliança convosco, e aí o Senhor vai falar da aliança que ele estabelece com Noé. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações, ou seja, para muito tempo. E aí essa aliança o Senhor diz, porém nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra, né? E aí no 14, sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra
e nelas aparecer o arco, né? Quando vier muita chuva, muitas chuvas, e quando nelas aparecer o arco nas nuvens, aí no 15, o Senhor falando: então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Veja, é uma aliança de Deus com Noé e toda a terra. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Aí a gente pergunta assim, né? Será que Deus precisa de um sinal para ele se lembrar da sua aliança? Porque nós vimos ali ele falando: colocarei um sinal para me lembrar. Mas aí quando eu vejo esse texto, quando eu vejo isso, eu lembro de Isaías 49:15, que diz assim, ó: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. E aí a gente para pensar, porque veja, esse versículo fala sobre a mulher se esquecer do filho que ainda mama. Na maioria das vezes, quando nasce um bebezinho, ele é amamentado no seio da sua mãe, né? E como que acontece isso? Como que a vida, como que a biologia, né? Como que o nosso corpo faz de forma que a gente não se esqueça do nosso filhinho? Claro que há toda uma ligação afetiva, é um bebezinho, tem todo o cuidado de mãe, o instinto materno, tudo isso é verdade. Mas o que acontece quando um bebezinho quer mamar e ele está com fome? A primeira coisa que acontece é a sua mãe, mesmo que o bebê não esteja perto dela, onde ela estiver, o seu seio vai doer, vai inchar, porque começa a hora que o bebezinho quer mamar, o seio da mãe começa a descer leite. Então vai doendo, vai inchando, vai ficando endurecido, por conta de que é a hora do bebê mamar. Então, o nosso corpo de mãe já não deixa esquecer. Esse é algo biológico, né, que acontece. E fora a questão afetiva e de cuidado. E pode acontecer isso, por mais difícil que seja, pode, mas o Senhor fala assim: ainda que algo tão difícil aconteça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Está falando isso para nós, está falando isso para o seu povo, está falando isso. Então, quando ele coloca um arco nas nuvens para se lembrar, não é porque ele esquece. Tanto não esquece que nós vamos ver um pouquinho mais para frente que esse arco está no trono, ao redor do trono de Deus nos céus. Ele não se esquece de nós. Ele não se esquece da aliança que ele fez. Porém, ele sabe que nós teríamos medo. O arco é para eu me lembrar que o Senhor não esquece. Toda vez que eu olho o arco, eu me lembro que ele não esquece. Deus sabia que nós iríamos sentir medo diante de muita chuva. Pensa aquele povo, aquela família que acabou de descer da arca. Se Deus não tivesse feito essa aliança, essa assinatura da promessa dele, a primeira chuva que viesse de novo, falar: pronto, destruiu, vai destruir de novo, acabou o mundo de novo, meu Deus do céu. E agora nem tem outra arca. Mas o Senhor diz que ele não se lembra, que ele se lembra, e que o arco, ele fala que é para lembrá-lo, e é verdade, mas ele não se esquece de nós. Nós precisamos lembrar que ele se lembra, né? É a assinatura de Deus, é o sinal nas nuvens, é o primeiro sinal da aliança de Deus nas nuvens. Deus leva tão a sério a sua promessa que vemos o arco-íris ao redor do trono de Deus. Em Apocalipse 4, no versículo 3b, está escrito assim: e ao redor do trono, quando João subiu aos céus e viu, né, e teve a visão ali daquele momento, e ele viu, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então ele descreve ali que há um arco-íris em volta do trono de Deus. O nosso Deus monarca, rei sobre toda a terra, Deus soberano, tem ali o sinal
da aliança eterna que ele fez conosco. E essa aliança é uma aliança de preservação. Aí nós vemos também o quê? Nós vemos esse arco-íris ali em Apocalipse 10:1, né? Que diz assim: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Eu não posso aqui afirmar categoricamente que esse anjo forte é Jesus, mas ele tem todas as características de ser Jesus. Né? Daniel viu o Senhor e ele fala, Ezequiel também viu o Senhor nas suas visões e ele fala que era como colunas de fogo e o seu rosto era como o sol. Nós vimos essas características em Apocalipse, nós vimos em vários lugares na palavra de Deus. Então eu creio que esse anjo forte é Jesus. E ele também tem o quê? Um arco-íris ao redor da sua cabeça, como uma coroa. Então nós vemos aí a aliança do Senhor conosco ali também nesse anjo forte em Apocalipse 10, né? A aliança noética, ela também é a aliança de Deus consigo mesmo, né? Ela é uma aliança que Deus fez consigo mesmo. Ele viu tudo e falou: não vou mais destruir, né? Não vou mais destruir. Gênesis 8:21, né? E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei. Então ele tinha acabado aqui de receber a oferta, né? O altar, o sacrifício que Noé tinha feito para o Senhor quando ele saiu da arca. E ele aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Por quê, meus irmãos? Porque o Senhor sabia que o fato dele ter mandado o dilúvio e ter destruído, né, a terra, não ia mudar o desígnio mal do coração, ele sabia disso. Mas esse evento que aconteceu também é para que nós víssemos, e nós vamos ver mais tarde, precisava ficar ali marcado, precisava ter esse momento para que nós víssemos que o Senhor é Deus sobre toda a terra e que ele cumpre a aliança dele. Vamos seguir. Essa é uma aliança de preservação, né? Então, em Gênesis 8:22, ele fala que enquanto houver a terra, há de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Nós vemos aí as estações do ano estabelecidas, né? Nós vemos as estações do ano estabelecidas, nós vemos aí que vai continuar havendo cultivo da terra, vai continuar havendo colheita, vai continuar havendo provisão sobre a terra. Mesmo nós temos visto cada vez mais escasso, mas enquanto houver a vida e a terra, enquanto não chegar o tempo do fim que o Senhor estabeleceu, da volta de Jesus, essa aliança é de preservação. O Senhor vai preservar a criação. Enquanto a igreja, noiva do Senhor, estiver aqui, o Senhor vai preservar a terra. É uma aliança que inclui toda a terra. E no Salmo 19:2, no versículo 4, no 19, no versículo 2 e 4, a Bíblia diz assim, né? Eu não coloquei todos os versículos aqui, porque senão vai ficando muito extenso, mas abra a sua Bíblia, viu, meu irmão? Quando você estiver assistindo essa aula, abra a sua Bíblia, anote na sua Bíblia, né? Faça aí as suas anotações. Bíblia é para ser lida, para ser anotada, ela é nossa companheira. Grife aquele versículo que você tanto gosta, né? Aquele que fala com você. A palavra de Deus é tão importante para nós. E lá no Salmo 19, vamos começar do 1, fala assim, ó: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A própria criação testemunha sobre a glória de Deus, meu irmão. Isso não vai acabar até que ele volte. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagens, nem há palavras, no verso 3. E deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras, até os confins do mundo. Então,
a gente vê o quê? Que a terra e toda a sua criação manifesta a glória de Deus e fala do amor de Deus e nos lembra da aliança do Senhor e nos lembra da redenção que está em Cristo Jesus, né? E aí, seguindo lá em 2 Pedro 3, 4 a 6, veja como o Senhor tem uma aliança de preservação e ele também nos diz aquilo, essa aliança que aconteceu com Noé é para que todos os povos em todos os tempos vejam o que ele fez e se lembre e observe o que ele ainda vai fazer, né? Em 2 Pedro 3, no versículo 4 diz assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque Jesus vai voltar, meu irmão. Ele vai voltar. Ele veio nessa terra, ele viveu aqui, não pecou, nunca pecou, foi morto naquela cruz, derramou o seu sangue para nos perdoar o pecado, para nos comprar para si, né? Para comprar um povo para si. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento nós vemos a sombra daquilo que da aliança que o Senhor tem, da promessa que o Senhor tem desde Gênesis. Então, no Antigo Testamento nós vemos, e nós vamos continuar vendo tudo isso, né? Nós vimos aí a preservação, nós vimos que o Senhor preservou a Noé, inclinou-se para ele com graça, e todas essas coisas são para que nós víssemos aquilo que Deus ia fazer no Novo Testamento, onde ele cumpriu a realidade da aliança de Deus com o homem, se cumpre em Jesus. E ele prometeu que vai voltar, buscar o seu povo e julgar toda a terra. E aí aqui, né, Pedro diz, onde está, as pessoas andam dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E realmente o Senhor falou que ia permanecer até que ele determinasse o tempo. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, deliberadamente esquecem, não observam que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, a criação, lá em Gênesis 1 e no 6, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então, nós estamos vendo isso aqui agora nesse momento do dilúvio. E Mateus 24, 37 e 39 diz assim, olha, Jesus falando, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Veja, meu irmão, Jesus falando aqui, e é tão importante para nós, porque nós estamos vivendo esse tempo. Veja, naquele tempo do dilúvio, enquanto Noé fazia arca, Noé falava, vai vir chuva. O Senhor disse que vai vir chuva, mas nunca choveu, vai vir chuva. O Senhor está dizendo que vai vir e vai destruir toda a terra, mas aqueles que entrarem na arca serão salvos. Jesus é a nossa arca, meu irmão. E hoje nós temos ouvido e falado, Jesus é a nossa salvação. Entrega a sua vida para o Senhor, porque não há salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus. Né? Nenhuma salvação há, senão no nome de Jesus. E naquele momento, naqueles dias do dilúvio, eles estavam comendo, bebendo, casando, dando em casamento. Mas não é pecado essas coisas, não é pecado, né? São coisas do dia a dia. A questão é que eles estavam com o seu coração e os seus olhos nisso. Eles não estavam olhando aquilo que o Senhor estava falando. E hoje, meu irmão, muitas vezes, nesses dias de pandemia e de confinamento, eu tenho visto, né? A gente vê o que as pessoas estão fazendo. As pessoas estão preocupadas em fazer aula online de ginástica, as pessoas estão preocupadas em fazer lives, ver lives, as pessoas estão preocupadas com as receitas novas que elas vão aprender, o quanto ela vai estudar, o quanto ela vai se preparar. Tudo isso é muito válido. Mas aonde está o coração? Onde está o nosso coração nesse tempo?
Será que nós também não estamos muitas vezes vivendo como aqueles homens e mulheres no dia do dilúvio? Fazendo coisas que eram as coisas da vida mesmo, né? Tem tantas pessoas que a gente conversa e ela trabalha tanto. Por que você trabalha? Porque eu preciso de férias, porque eu quero ter férias, porque eu quero viajar, porque eu quero ter dinheiro para poder chamar os meus amigos em casa, fazer um churrasco. São coisas que também são válidas. Não é pecado, mas a palavra de Deus diz que nós, aqueles que nos entregamos ao Senhor Jesus, a sua noiva, a sua igreja, nós somos peregrinos nessa terra, nós somos estrangeiros. Essa terra não é o nosso lar definitivo. Nós não podemos nos apegar, nós não podemos fazer as coisas dessa vida. A Bíblia diz que se nós somos salvos apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque a nossa vida, a prioridade da nossa vida e do nosso coração não pode ser essas coisas. Nós vamos deixar de trabalhar, nós vamos deixar de fazer todas essas coisas? Não. Mas o nosso coração não pode estar nisso. Eu não posso viver todos os meus dias preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com quem eu vou me casar, com as coisas que eu vou estudar, com o tanto que eu preciso me preocupar com o meu corpo. Eu preciso me preocupar, eu preciso cuidar, mas não pode ser prioridade. Nós precisamos vigiar. Aqui o Senhor estava falando, vigia, presta atenção nos tempos, presta atenção no que eu estou te falando, observa, porque o Senhor vem, o Senhor Jesus vem. Ele pode voltar daqui 10 dias, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 1, 2 anos, 3, 4 meses. Mas ele vem e eu preciso vigiar para não ser pega com o meu coração nas coisas dessa vida. O Senhor nos salvou para Ele. O Senhor constituiu, chamou um povo para si, para adorar, para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Enquanto nós estamos nessa terra, nós precisamos falar do amor de Deus para as pessoas. Nós precisamos viver de forma que a nossa vida, de forma que a nossa vida, ela reflita a glória e o amor de Deus. Eu não posso viver para mim mesma. A Bíblia diz que nós precisamos viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou. É para Ele que nós vivemos. Foi para Ele que Ele nos criou. Foi para Ele que Ele nos salvou. Foi para Ele que Ele nos redimiu, né? Então, e ele fala no 39, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meu irmão, é tempo. Nós estamos num tempo, cada dia que passa, nós estamos mais perto do fim. Quando a gente fala do fim, é que Deus virá, que Jesus virá para buscar a sua noiva e virá para julgar esta terra, né? Então nós sabemos que cada dia que passa, eu não sei quando será, mas cada dia que passa está mais perto. Nós estamos mais perto do que os apóstolos quando Jesus subiu aos céus. Nós estamos mais perto do que a igreja primitiva, nós estamos mais perto do que a igreja do primeiro século, do segundo século, nós estamos mais próximos da vinda de Cristo. Então nós precisamos nos atentar. E essa aliança de preservação, ela fala a respeito disso, né? Toda a criação espera pela manifestação dos filhos de Deus, espera pela redenção. Em Romanos 8,19 diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação espera ser restaurada, ser redimida e espera a minha e a sua manifestação, meu irmão. Nós não podemos deixar, nós não podemos nos calar, nós não podemos nos conformar. A Bíblia diz, não vos conformeis com este século. Nós não podemos nos conformar. Amém? E a aliança noética, por fim, ela é firmada na fidelidade de Deus. Veja, meu irmão, se você crê que Deus é fiel a você ou a mim, eu quero dizer para você que Deus é fiel a Ele mesmo, né? E graças a Deus que Ele não é fiel a mim, porque eu não sou digna de confiança, não. Né? Nós não somos dignos de confiança porque nós erramos, nós pecamos, nós muitas vezes quebramos a aliança, nós precisamos dar valor à palavra dada para o Senhor e para o outro. Né? O Senhor está nos ensinando com isso que o Senhor é tão maravilhoso na sua aliança e Ele nos ensina que nós precisamos levar a sério a palavra que nós damos. Né? Mas a fidelidade do Senhor, a aliança do Senhor é firmada na fidelidade dele mesmo. E aí,
aqui no versículo, em Isaías 55:10 fala assim, ó: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, olha a aliança de preservação. O Senhor falando, assim como desce a chuva e cumpre o seu papel, ou seja, rega a terra, fecunda, faz brotar, para dar semente para quem planta e pão para quem come, assim a minha palavra não sai da minha boca e volta para mim vazia, mas ela vai cumprir o que apraz e vai prosperar naquilo para que a designei. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus encarnada é Jesus Cristo, e o Senhor o enviou, e ele cumpriu, né? E ele cumpriu aquilo pelo qual ele foi designado. Ele veio trazer salvação, ele veio trazer vida, veio trazer vida em abundância, a vida em Jesus, e não a vida fora dele, porque ele é a vida eterna, né? O crer no Senhor é a vida eterna. Então, meu irmão, não deixe para amanhã. Se você não se entregou ao Senhor, se entregue hoje. E você que muitas vezes está afastado do Senhor, seja por qual motivo for, volte e volte logo, né? Não há melhor lugar para estar do que na arca, onde é o Senhor Jesus, de estar em Cristo, de estar na sua palavra. Então, nós vimos aí na aula passada a aliança edênica e adâmica, a noética, e na semana que vem, na próxima aula, nós vamos ver a aliança abraâmica, o segundo sinal, que é o sinal na carne, depois nós vamos ver o sinal no espírito. Nós vamos falar um pouquinho sobre a mudança do nome de Abrão e Sarai. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Se você acha que o significado, que quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, foi só para dizer que ele antes ele era pai exaltado e agora ele é pai de grande multidão, você vai se surpreender com a próxima aula. Não perde, não deixe, porque nós vamos ver coisas tão mais profundas e maravilhosas que o Senhor fez na aliança com Abraão. Então, que o Senhor te abençoe nessa semana, que Ele te dê graça, que Ele o envolva com a sua presença, que você seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus e que essa aula possa ter mexido com você, possa ter falado ao seu coração como fez comigo, em nome de Jesus. Amém?